Meu paciente foi jogar beach tênis depois de fazer uma cirurgia de siso. Uma historinha que aconteceu recentemente. Gente, não façam isso em casa. Eu atendi um paciente e é uma cirurgia de siso, né? E todo mundo sabe que a cirurgia de siso geralmente é um procedimento assim relativamente complexo e a gente sempre faz um planejamento, um estudo do caso para fazer a melhor coisa possível, o melhor procedimento possível para o paciente. E claro, a gente tem aquelas recomendações, né? O que deve ser feito antes do procedimento e após o procedimento. E essas recomendações, elas não são só para a gente simplesmente falar que é de praxe. Não, isso aí é para seguir, tá? Beleza. Meu paciente, eu fiz o procedimento nele de manhã e aí passei todas as recomendações para ele. Falei, ó, fica de repouso, fica em paz, fica tranquilo, tá? Beleza. No mesmo dia, eu mandei mensagem para ele para saber como é que ele tava. E aí, ele simplesmente me mandou uma fotinha no beach tênis. Aí eu mandei mensagem perguntando, né, que tá tudo certo, tá acontecendo alguma coisa, o que você tá fazendo aí, né? Porque a gente tem uma amizade, então a gente conversa assim bem informalzão. Beleza. Não, doutor, eu tô jogando. Aí eu olhei, mandei mensagem, né? Falei, mas como assim você tá jogando? Você tá jogando beach tênis? Tô. Meu amigo, você tá maluco? Ai, doutor, não tô sentindo nada, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá, beleza, né? E aí eu fui acompanhando. No dia seguinte, ele me manda mensagem falando, doutor, eu tô sentindo um pouquinho de incômodo aqui no dente, né? Na região que fez a cirurgia. Aí eu falei pra ele, depois do que você fez ontem, eu tô sentindo um coisão, né? Mas beleza, tá suportável? Como é que tá aí? Eu falei, não, doutor, tá tudo bem, dá pra segurar, né? Eu falei, então tá, vai me falando aí, vamos conversando. E se passou o segundo dia, o terceiro dia, até o retorno pós-operatório, né, de 7 dias, pra gente remover a sutura. Fui remover a sutura, a cicatrização estava muito boa, não tinha sinal de inflamação nem de infecção. E aí, esse paciente, eu até falei para ele, ó, tu é muito vida louca, porque não era para fazer o que você fez e geralmente, quando se faz isso, se tem umas consequências muito chatas, né? Porque é uma cirurgia e tem que ser respeitada. E engraçado é que biologia é um negócio muito doido, né? A gente sempre segue tudo que pede a literatura e às vezes dá muito certo e às vezes não dá tão certo como a gente gostaria, né? Esse paciente em si, eu classifico ele como paciente vida louca, né? Que a gente falou que era para ser feito e ele meteu o louco, foi esse mesmo. E existem alguns pacientes que a gente vem, atende e que às vezes é muito ansioso, muito nervoso, segue completamente a risco o que a gente pede e às vezes tem um pós-operatório mais chato, começa a ficar com inchaço, dor, né? Só que nesse caso não, tá? Mas eu estou contando esse relato aqui não para incentivar a fazer isso, não façam isso, mas para, né, relatar o que aconteceu. E na maioria das vezes isso não dá certo, viu, gente? Isso aí não vira uma situação muito boa, não. Então não repitam isso. Beleza? Fui!